Vice-prefeito de Tocantins cobra participação da população e diz que a maior expressão cultural que tem na cidade é contratar bandas de fora e fazer uso de bebidas e drogas. Durante a reunião ordinária na Câmara Municipal de Tocantins, o vice-prefeito da cidade, Coronel Flávio Milagres, falou em plenário sobre a segurança e violência na cidade e cobrou maior participação da população. Confira aí. O que eu tenho, não é, a compartilhar, na verdade, eu vou compartilhar com os senhores e senhoras algumas verdades que trago comigo, né? Eu trabalhei na Polícia Militar durante 30 anos, tive a felicidade de exercer todas as funções na Polícia Militar. Não quero dizer com isso que eu sei alguma coisa, porque eu não sei nada, não entendo, não sei nada de segurança pública, mas eu tenho alguma experiência que posso compartilhar com vocês. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer, categoricamente, com toda tranquilidade, é que polícia e justiça não resolvem problema de violência. Jamais resolverão. Não adianta querer colocar a responsabilidade de resolver problema de violência com polícia ou com justiça. E é muito simples a gente entender isso. Polícia e justiça, elas atuam depois que o crime acontece. Depois que aconteceu o crime, que entra o trabalho da polícia e da justiça. Então, aquele triângulo, né, que o tenente Marconi colocou, você pode colocar de novo, Pardal, só para a gente ilustrar? Não tem problema não. Aqueles 3 fatores que motivam, né, a prática do crime, nenhum ali é de responsabilidade da Polícia Militar, da Polícia Civil ou da Justiça. Infrator motivado, o que a Polícia Militar ou a Polícia Civil vai fazer? O local adequado para o crime? O que a Polícia ou a Justiça tem com o local? Uma praça mal iluminada, um local, um ponto de culpa? Não tem como, né? Então, violência, né, é um fenômeno social. É um fenômeno social causado pela ação ou omissão das pessoas. E não há milagre, gente. Não tem milagre, não tem mágica. Não há mágica nesse processo. Então, para a gente melhorar as nossas condições de segurança e de violência, a primeira coisa que a gente precisa de entender é que nós precisamos de atuar nas causas da violência. Essa é aquela responsabilidade que o artigo 144 nos traz. Ele coloca nas nossas costas essa responsabilidade que a gente tem com a violência. Às vezes a gente pensa assim, é difícil, o que eu posso fazer? Eu vou dizer coisa muito simples. Se eu não comprar nada roubado, o ladrão vai morrer de fome. Essa é uma responsabilidade que eu tenho com a segurança pública, com a violência. Então a gente precisa de parar de fingir que a gente não tem responsabilidade nessa questão. Ela é toda nossa. E quais são os crimes que de fato a gente quer combater? Quem é esse criminoso que a gente quer combater? Porque dirigir um veículo embriagado é crime. Dirigir um veículo sem habilitação é crime. Fazer exercício do posto, né, da atividade pública em benefício próprio de terceiros é crime. Administrar mal um município, uma câmara, é crime. Então, quem é esse criminoso que a gente quer combater? Ou eu quero polícia para o outro, eu quero polícia para o meu vizinho, quero polícia para o meu inimigo. Então, quem é? Quem somos? Não é? Então, a gente precisa de conversar mais sobre essas questões, porque não adianta querer buscar soluções mágicas. E aí eu chego no olho vivo. É interessante, é importante o uso das tecnologias, não só olho vivo, mas a gente tem hoje uma série de outras tecnologias que são colocadas aí à disposição, mas a gente não vai atingir as causas do crime. Não adianta o sujeito chamar a polícia, pegar o telefone, ligar, e a polícia está ali, depois de 20 segundos, chega lá, a pessoa já morreu. Não adianta, porque já morreu.
Então, o que a gente precisa de entender, o que a gente precisa de fazer, e essa é a nossa obrigação, e eu falo sem medo de errar, violência ou segurança pública, né? O município tem muito mais responsabilidade do que qualquer outro órgão, muito mais responsabilidade, porque o município é que é o responsável pelas políticas públicas que vão responder a essas causas da violência. O município tem em mãos o ensino infantil, que é uma das coisas mais importantes na vida da pessoa, é onde tudo começa. E isso não é à toa, não. A Constituição, ao estabelecer que essa é a responsabilidade do município, não é à toa. Por quê? É aqui que as coisas acontecem. É aqui que as pessoas começam a formar o seu caráter, começam a formar a sua ideia de cidadão, é no município. Então, é aqui que as coisas acontecem. Então, essa responsabilidade do município é grandiosa. A saúde, sob a responsabilidade do município, é outra questão muito grande, muito importante. Né? Se a gente for, só vou me limitar à questão de drogas, né? Que é o grande problema não só de Tocantins, mas das cidades inteiras. E para a gente falar em droga, a gente precisa falar pelo menos em 3 coisas. Em prevenção, né? Que é para o município precisa desenvolver políticas públicas para evitar que a pessoa entre no mundo das drogas. E se a gente vai falar em droga, tem que falar em droga lícita e droga ilícita. Não adianta querer esconder o lixo debaixo do tapete. Então, eu tenho que pensar também em droga lícita. Não pode uma cidade funcionar com os comércios livres. Vende bebida qualquer dia, qualquer hora, para qualquer pessoa, inclusive para menor. Então, eu digo, qual é o criminoso que a gente quer atingir? Que violência é essa que a gente quer diminuir? Né? Eu volto a perguntar. Então, primeiro a gente precisa de prevenir, evitar que as pessoas usem drogas. Se a gente não conseguir prevenir, vem um segundo esforço, que é dar a ela oportunidade de tratamento. E aí entra a saúde pública, que, querendo ou não, hoje é considerado pela Organização Mundial de Saúde, o usuário de droga é um doente, ele precisa de ser tratado. E quem oferece tratamento para esse dependente? O município, através da saúde pública. Depois pesquisem se o município tem esse serviço a oferecer. Se a gente não conseguiu, com a prevenção, nem com o tratamento, ainda assim a pessoa está usando droga, aí vem o terceiro esforço, que é o combate ao traficante de drogas, que aí é a responsabilidade desses 2 senhores que aqui estão. Então, antes de chegar nesses 2 senhores, a gente tem 2 tarefas importantíssimas a resolver. Nós temos que encarar isso, sob pena de estarmos aqui sempre falando sobre essas questões, de querer colocar olho vivo, de querer colocar uma câmara em cada casa, de querer colocar uma câmara em cada camisa de cidadão. Nós não vamos resolver os problemas de violência. A gente tem que encarar isso. Né? As causas da violência, ela é de responsabilidade do município. E os senhores vereadores têm uma pesada responsabilidade sobre isso. Eu não sou contra o uso de tecnologia, sou muito pelo contrário, sou a favor. Só que, na minha opinião, antes de chegar a esse ponto, a gente precisa de resolver uma série de outras questões que influenciam em muito na questão da violência. Sob pena de lá no futuro, aí sim a gente ter melhores condições de avaliar a questão. Então, nós estamos falando aqui sobre segurança pública. Sequer nós conhecemos a nossa realidade. Né? A Polícia Militar tem a sua estatística, apresentou aqui alguma coisa, a Polícia Civil também já reforçou, né, aquilo que acontece, qual é a sensação que a gente tem de insegurança no município. Só que a gente ainda tem mais 2 órgãos que cuidam, né, do depois do crime. Nós temos aí o Ministério Público e o Judiciário. Onde vão parar, ou o que fazem com os boletins de ocorrência que a Polícia Militar registra e os autos de prisão em flagrante e os inquéritos que a Polícia Civil encaminha para a Justiça. Onde estão
Em que pé estão? Onde estão? Cadê a aplicação da lei sobre aquelas pessoas que cometeram crime no nosso município? Nós não sabemos. Isso é um mistério, ninguém conhece. Então, são verdades, são realidades que não adianta, a gente não tem como fugir disso. Senão a gente vai ficar igual pedra de moinho, rodando no mesmo lugar e a gente não sai dessa situação. E Einstein já falava isso há muitos anos, né? Se a gente fizer as mesmas coisas do mesmo jeito, nós vamos obter os mesmos resultados. Enquanto a gente não se organiza, enquanto a gente não se entende, enquanto a gente não está disposto a encarar isso, a criminalidade está evoluindo. Porque o crime é igual uma doença, ele se instala onde ele tem facilidade, onde ele encontra o menor esforço. Essa é a lei básica, é o princípio básico que eles utilizam. E o nosso município pegou a boca de jacaré. Tudo aqui é facilitado para a prática de crimes. Tudo. Não há envolvimento comunitário, não existe uma política pública no município, eu desafio a apresentar, uma política pública sequer, visando dar uma resposta à violência do nosso município. Então não adianta a gente falar, não adianta a gente querer entregar essa responsabilidade a esses dois senhores que aqui estão. Não adianta, não é esse o caminho, não é essa a solução. Precisamos deles sim, mas a gente precisa de chamá-los e dizer para que nós precisamos dele, onde, que momento, como, para quê, oferecer a eles as condições que o município tem, o que o município pode ajudá-los em infraestrutura, né, em acolhimento, em fazer com que eles pertençam ao nosso município, fazer com que eles convivam aqui com seus familiares. Esse é o papel que a gente precisa de desempenhar. O tema é muito vasto, né, como já disse o doutor Vinícius, são muitas questões que evidentemente afetam, né, essa questão, mas eu gostaria de, ainda que seja, igual eu disse, ainda que sob o risco de ser mal interpretado, eu precisava de pelo menos colocar essas questões para que os senhores e as senhoras possam pensar sobre isso. E eu vou dizer com tranquilidade também que existem uma série de caminhos, uma série de oportunidades, uma série de projetos, sem nenhum custo, sem custo nenhum, que a gente pode dar uma boa resposta à questão da violência. Isso eu garanto que existe. Agora, é preciso querer, é preciso de mudar, nós precisamos de mudar o nosso posicionamento. Para encerrar e para ser chato, né, eu vou citar aqui o artigo 1º da Constituição Federal. O artigo 1º da Constituição Federal é um dos artigos mais importantes que tem na Constituição. Normalmente uma lei, né, o artigo 1º é um dos artigos mais importantes que tem nela. Então o artigo 1º da nossa Constituição Federal diz o seguinte, que a República Federativa do Brasil tem lá os seus fundamentos. O primeiro fundamento da República Federativa do Brasil é a soberania nacional. Soberania nacional é a independência do Brasil. Então não tem nada mais importante do que isso realmente. Nós somos um país independente. Aqui nós fazemos nossas leis, nós somos independentes. O segundo item, o segundo fundamento da República Federativa do Brasil, senhores, para nosso espanto, chama-se cidadania. Cidadania. E cidadania não é aquele conceito que a gente tem do sujeito que tem o direito de votar e ser votado, não. O cidadão, um cidadão é considerado aquela pessoa capaz de interferir na sua realidade. É o sujeito que faz a sua história. É o sujeito que faz a história do seu bairro, do seu município. Esse é cidadão. Então nós precisamos de ter participação popular, essa é a palavra-chave. Participação popular. Não adianta, não existe outro caminho. Não tem outro caminho, não tem outra mágica. Eu preciso de ter a participação da população. Porque afinal de contas é para ela que a gente está aqui. É para ela que a gente trabalha. Ela faz parte do problema e faz parte também da solução. É ali que estão os problemas e estão as soluções.
Talvez ele não saiba, com certeza não sabe. Precisamos de ensinar, precisamos de mostrar, precisamos de envolvê-los nessas discussões e nesses problemas. Precisamos mudar muitos hábitos culturais do nosso município. Tocantins, eu estou com 60 anos de idade, a vida inteira foi considerado um município violento. A vida inteira foi considerado um município violento. A vida inteira, segurança pública foi deixada para quarto, quinto, sexto, 10º plano. Nós temos interesse em obras, temos interesse em deixar nosso nome em placas, mas aquilo que é fundamental para a vida em comunidade, principalmente esses hábitos que a gente precisa de mudar, isso ninguém faz. Pelo contrário, às vezes a gente alimenta isso. Às vezes nós, com as nossas ações ou as nossas omissões, nós alimentamos isso. Não quero criticar ninguém, não quero censurar ninguém, mas vou deixar só para reflexão. Não sei esse ano como foi, mas em quase todos os anos, me desculpem os parentes, quase todos os anos, o túmulo, já que nós tivemos a data na semana passada, do finados, o túmulo de Tocantins mais visitado é o túmulo do senhor Mário Alonso. O município já fez exposição dentro de uma igreja católica do senhor Mário Alonso. Eu volto a dizer, não quero criticar. Talvez fizeram com a melhor das intenções, mas vejam onde a gente está. Isso é um daqueles grandes lados do triângulo que o tenente mostrou. Nós estamos motivando as pessoas. Que valores a gente tem? Que culturas a gente tem? Nós temos Semana Tocantinense todo ano. O que a gente faz? Qual é a expressão cultural de Tocantins? Contratar bandas. Banda de fora, vem gente aí, essa é a nossa manifestação cultural, fazer uso de bebida alcoólica, é nosso, fazer uso de droga, essa é a nossa contribuição e a nossa participação na segurança pública. Então, a gente não dá para colocar esse lixo debaixo do tapete e desconsiderar. Então, eu agradeço aí o convite que me foi feito, mais uma vez eu cumprimento ao Tenente Marconi e ao Dr. Vinícius pelo trabalho e pela coragem de estarem aqui. Obrigado.